E aí galera, tudo bem? A gente vai dar prosseguimento aqui a discussões sobre amplificadores alimentados. E na aula passada a gente falou mais sobre os conceitos por trás da realimentação, as vantagens que ela traz. A gente provou algumas dessas vantagens a partir do diagrama de blocos bem simples, né? E a gente vai começar a entrar agora na discussão teórica mais profunda sobre a realimentação de amplificadores em si, beleza? Então, primeira coisa, a gente vai ter que relembrar os tipos de amplificadores que a gente pode ter, né? Lá em dispositivos de circuitos eletrônicos básicos, a gente discutiu isso de uma forma mais superficial, mas basicamente a gente consegue construir 4 tipos de amplificadores. O amplificador de tensão, que talvez seja o mais comum, é um circuito que tem tanto uma tensão na sua entrada quanto uma saída em tensão, né? O amplificador de corrente é o contrário, ele tem uma entrada em corrente e uma saída em corrente, e eu posso ter a mistura dessas duas coisas, né? Se a minha entrada for tensão, saída for corrente, eu tenho um amplificador de transcondutância. Se minha entrada for corrente e minha saída for tensão, eu tenho um amplificador de transresistência, né? Muitas vezes a definição desses tipos de amplificadores podem ser só uma definição matemática, né? Um jeito de você olhar para o seu circuito, mas quando a gente tem realimentação, a gente na prática está definindo que tipo de circuito que a gente quer construir, né? A gente pode fazer uma realimentação que força um circuito a operar como um amplificador de tensão, ou como amplificador de transcondutância, tanto faz, né? E para cada tipo de amplificador a gente tem uma classificação das malhas de alimentação, beleza? Então esse talvez seja o ponto mais crítico dessa parte da nossa disciplina, que é você conseguir identificar para um determinado circuito amplificador que tipo de amplificador que está sendo feito. A gente vai ver que essa identificação é muito importante, né? Porque ela ajuda a gente a aplicar alguns equacionamentos para aquele tipo de amplificador. A gente vai começar essa discussão talvez com um amplificador mais simples, que é um amplificador de tensão, que é aquele que a gente está mais acostumado a lidar, porque os amplificadores operacionais que a gente aprendeu lá na disciplina anterior eram amplificadores de tensão na prática. E a gente chama esse amplificador de tensão de amplificador série paralelo. O porquê desse primeiro nome fica mais claro daqui a pouco, né? Vamos pensar, como é que deve atuar a realimentação para um amplificador de tensão? Né? A realimentação pressupõe duas coisas, que eu estou medindo o meu sinal de saída e eu estou usando essa medição para alterar o meu sinal de entrada. Isso que é realimentação, aquele diagrama de blocos faz exatamente isso. Né? Então, como é que eu tenho que medir a minha tensão? Se eu estou medindo uma tensão, toda medição de tensão tem que ser feita de forma shunt. Né? Eu coloco um elemento em paralelo com a tensão que eu quero medir, ele vai me fornecer uma amostra daquela tensão. Né? Agora, como é que eu posso atuar na tensão de entrada? Né? Bom, como a gente modela as nossas tensões de entrada por um equivalente TVNAM, né, a única forma de eu realmente alterar a tensão vista na entrada de um circuito é se eu colocar um elemento em série com a minha fonte de sinal. Né? Se eu colocar uma tensão em paralelo com uma tensão, isso vai dar um problema muito grande. Né? Se eu colocar duas fontes de tensão em série, isso funciona. Então, quando eu altero a tensão de entrada, é porque eu coloquei alguém em série com a minha fonte de sinal. Por isso o nome série paralelo, porque eu atuo na entrada colocando um elemento em série com o meu sinal de fonte e eu meço a minha saída colocando um elemento em paralelo com a minha carga. Beleza? Então tem um amplificador série paralelo, isso é um amplificador de tensão. Espero que vocês tenham entendido essa conceituação. Então, de novo, né? Eu tenho uma entrada série, uma saída paralelo, isso faz um amplificador série paralelo e isso é um amplificador de tensão. Beleza? Pensando de novo em diagramas de bloco, eu não quero explicitar o circuito, porque pode ser qualquer coisa. Né? Então eu tenho um sinal de entrada VS, né? No modelo TVNAM. Né? Eu tenho um ganho de malha aberta, que é um amplificador básico, naquilo que a gente vem estudando desde a parte 1 até agora. Né? Uma carga e um circuito de realimentação que tem um terminal em paralelo na saída e um terminal em série na entrada. É basicamente isso. Beleza? Agora, se a gente olhar para esse circuito aqui, né, a gente vai ver a prova disso mais para frente. Né, umas observações interessantes é que o efeito da realimentação tende a elevar a impedância de entrada e reduzir a impedância de saída. Né? Se a gente pensar no amplificador de tensão, que a gente já conhece, é exatamente isso que eu quero que aconteça. Né? Eu quero ter uma resistência de entrada alta, né, para reduzir efeitos de carga na entrada do meu circuito. Né? E eu quero ter uma impedância de saída baixa para também reduzir efeitos de carga no meu circuito. Ou seja, a realimentação, a gente vai ver, ela tende a tornar o nosso amplificador mais ideal. Beleza? Joia. Agora, vamos só dar alguns exemplos, né, de circuito série paralelo para a gente poder identificar.
Obviamente, o amplificador não inversor é um exemplo clássico de um circuito série paralelo, beleza? Então, a letra A é exatamente isso. O que não é tão óbvio é a letra B e a letra C, que são esses dois circuitos. Por exemplo, esse circuito aqui, o que nós temos? Eu tenho meu sinal sendo aplicado aqui, então aqui é meu VS, né? A minha saída está aqui e eu tenho o que está dentro da caixinha aqui, né, em azul, mostrando a minha tensão de saída. Então, a tensão na saída desse divisor de tensão, que é VF, é a tensão que eu vou usar para alterar a minha entrada. Então, esse elemento aqui é a minha malha de realimentação, beleza? Como que eu enxergo esse circuito vendo que ele tem um comportamento de série paralelo? Na saída, espero que seja óbvio, né? Eu tenho um divisor de tensão em paralelo com a minha tensão de saída, beleza? Na minha entrada, eu tenho que pensar o seguinte, tá? O meu amplificador em malha aberta é qual? É esse fonte comum aqui, que depois vai encontrar um outro fonte comum aqui, beleza? E a tensão de entrada do fonte comum é essa, é VI aqui, ó. Se você for fazer a matemática, você vai ver que VI é igual a VS menos a tensão VF. Percebe a conexão série? Né? Então, esse também é um amplificador série paralelo. A mesma coisa acontece para esse circuito. Aqui eu já tenho um amplificador básico baseado num gate comum, beleza? Onde o meu sinal de entrada está aqui, a minha realimentação atua no gate desse amplificador, né? Então aqui está o VF. De novo, a minha tensão de entrada é essa aqui, ó. Percebam que ela é composta como VS menos VF, que também tem uma aplicação séria. É importante, toda vez que a gente for encontrar um amplificador série paralelo, a gente tentar olhar isso. Se a minha malha de realimentação está tomando a minha saída de forma paralela e atuando na minha entrada de forma série, beleza? Isso não é tão óbvio, né? Mas com o tempo a gente treina e entende isso melhor. Bom, como que a gente pode analisar o ganho de malha, né? Para a gente poder levantar o seu valor. Se a gente considerar, então, que a nossa malha de realimentação pode ser aberta, sem alterar o valor de A e beta, a gente pode usar aquele método que a gente discutiu na aula passada para fazer essa matemática. Então, qual vai ser a nossa metodologia neste caso? A gente primeiro identifica a malha de realimentação e define o beta, né? Isso é importante. A gente pode, a partir do beta, calcular qual seria o ganho ideal, AF, lembrando que neste caso AF seria 1 sobre beta, e a gente vai ser o nosso limite superior, até para a gente saber se a nossa análise faz sentido ou não, né? E a gente vai usar um método de cálculo, a gente vai abrir a nossa realimentação, aplicar um sinal de teste XT, calcular a resposta disso, que é o XR, e nosso ganho de malha vai ser igual a menos a razão entre esses dois valores, né? O importante é escolher um ponto de abertura que não afete os ganhos, beleza? E a partir daí a gente pode calcular os demais parâmetros do circuito. Pegando aqui a letra B lá como exemplo, né? Se a gente pensar em abrir o circuito onde está o raiozinho ali, aquele é um ponto ótimo. Por quê? Porque ele está dentro da nossa malha de alimentação, né? E como a impedância de entrada de Q2 é infinita, eu abri o meu circuito ali, eu não vou alterar nem o meu ganho de malha aberta e nem a minha realimentação. Então, esse é um tipo de circuito que funciona perfeitamente, né? Como a gente já tinha falado, esse divisor de tensão é a nossa malha de realimentação, tá? Que está aqui separada. E o nosso ganho de realimentação é o ganho desse divisor de tensão. Beleza. Então, agora eu posso fazer o seguinte, né? Eu posso abrir o meu circuito, aplicar um sinal de teste, VT aqui, beleza? E ir calculando todo mundo, beleza? Neste exemplo aqui, eu não vou desenhar o diagrama de pequenos sinais por uma questão de tempo mesmo, né? Mas, ignorando o RO aqui, o objetivo agora é mais entender essa realimentação e não necessariamente fazer uma análise perfeita desse circuito. Tranquilo? Então, olha só. Se a gente for calcular o ID2 aqui, lembrando que ID2 é o que? É GM vezes VGS, que no caso aqui é VT, eu tenho exatamente esse valor. Eu posso enxergar agora esse I1 aqui como um divisor de corrente, né? E calcular ele a partir desse valor, né? I1 vai ser igual ao quê? I2 vezes a resistência que não me interessa, que é RD2, dividido pela soma de RD2 com a impedância equivalente vista aqui, que é o quê? R2 mais R1 em paralelo com 1 sobre GM do nosso MOSFET Q1, que é exatamente o que está aqui. O sinal negativo
é simplesmente uma questão de polaridade, porque neste caso eu esperaria ter as correntes nesse sentido, como uma delas é o contrário, beleza, né? E agora, e quem que é ID1? ID1 é quem? Né? Apontando para cima aqui, tá? É a corrente que vai passar também aqui nesse resistor 1/Gm. E de novo eu posso usar o quê? Eu posso usar um divisor de corrente, porque eu sei quem que é a corrente I1 que está entrando aqui, né? Eu posso fazer divisor de corrente em função de R1 e 1/Gm. Beleza? Vai dar exatamente isso. ID1 é igual a I1 vezes a resistência R1, que é a resistência que não me interessa, dividido pela soma entre R1 e 1/Gm. Beleza. E quem que é VR? Ué, VR vai ser igual a ID1, que está subindo aqui neste exemplo, vezes RD1. E por fim, eu posso usar todo mundo, né, manipular essas expressões todas e encontrar o ganho de malha. Vai dar essa equação muito grande, mas olha só, o passo a passo não é tão complexo assim, né? Então realmente é um método simples, mas de novo, ele funcionou porque abrindo meu circuito aqui, eu não altero a impedância, ganho de ninguém. Beleza? Bom, agora nem sempre é possível encontrar um ponto de abertura da malha que não altere os valores de A e beta. Né? Isso é muito comum, principalmente em circuitos com TBJ. Né? Então, e outra questão é que a análise anterior não explicita para a gente os valores de RIN e ROUT. Eu teria que fazer uma análise bem mais complicada para definir esses dois valores. Né? Só que tem métodos mais genéricos, né, que podem ser utilizados que resolvem esses problemas. E o principal deles é a análise sistemática, né, que é o quê? É uma análise que tenta separar o amplificador em um circuito de malha aberta, um circuito A, um circuito de realimentação, que é o circuito beta. Importante, o circuito A não necessariamente é um amplificador de malha aberta, sozinho, né? Porque ele leva em consideração a realimentação em si. Beleza? Importante, ela incorpora no circuito A a influência da realimentação, então o efeito de carga, impedância de entrada e tudo mais. Né? A gente calcula-se ganhos separadamente, então a gente vai tentar calcular o ganho A e o ganho beta, né? E quando a gente faz isso também, como a gente separa os dois circuitos, as definições de quem que é a resistência de entrada e quem que é a resistência de saída já vão vir de uma forma bem simplificada e intrínseca da nossa análise. Beleza? Então a gente vai fazer essa discussão para um amplificador série paralelo também, beleza? Então, primeira coisa que é importante a gente pensar no circuito ideal. O que eu chamo de circuito ideal aqui? Eu tenho aqui o meu amplificador de malha aberta, eu chamo de meu circuito A, e uma realimentação ideal. Então percebam que ela não tem impedância na saída, então ela não gera efeito de carga na saída. Ela não tem impedância série na minha entrada, né? Aqui. Então ela também não gera efeito de carga aqui. E o que ela faz é basicamente pegar a tensão de saída medida de forma ideal e multiplicar pelo ganho beta. Beleza? Então essa seria a minha realimentação perfeita. Né? E o que eu quero? Eu quero modelar esse circuito realimentado como sendo um amplificador de tensão, tendo uma impedância de entrada RF, uma impedância de saída ROF e um ganho de malha fechada que a gente já conhece aqui. Beleza? Bom, primeira coisa, a realimentação não afeta o circuito A, porque ela é ideal. Então, com isso, eu tenho o quê? Que a tensão VI é exatamente o meu sinal de entrada, que vocês também olhem, não tem resistência TV não, porque eu estou pensando no sistema ideal também. Então, eu tenho aqui uma tensão VS menos a minha realimentação VF. Joia? E VF nada mais é do que a tensão de saída vezes o beta. Bom, como a gente já sabe, se a gente fizer a matemática, né, a gente vai encontrar uma tensão de saída, que é A sobre 1 mais a beta vezes VS, perdão, aqui no meu erro. E eu tenho, também se eu manipular, que a tensão VI tem que ser igual a VS sobre 1 mais a beta. Beleza? Então, eu tenho aqui de novo aquela redução do valor de VI que a gente discutiu na aula anterior. E o interessante é o seguinte, a partir dessa definição simples, como é que fica a resistência de entrada em malha fechada? Bom, a resistência de entrada nada mais é do que VS dividido pela a corrente I, que é a corrente que VS está entregando. Só que I é o quê? É a tensão de entrada dividido pela resistência de entrada do meu amplificador do circuito A. Né? Se a gente simplesmente agora substituir VI aqui, a gente vai encontrar que RF nada mais é do que a resistência de entrada do meu circuito A multiplicada pela quantidade de realimentação. Então, se eu conseguir separar esses dois circuitos aí e calcular quem que é RI, eu intrinsecamente sei o valor da resistência de entrada em malha fechada. Né?
Da mesma forma, como é que fica o circuito de saída, né? Pensando agora no modelo TVNAM. Eu vou aterrar a minha entrada, percebam aqui, né? E vou aplicar um sinal externo Vx, calcular a corrente que ele entrega e tentar achar a resistência de saída, né? Neste exemplo, o VI agora é 0 menos VF, né? VF é beta vezes Vx, que vai ser igual a menos VI, né? E X tem que ser o quê? Pensando nesse circuito aqui. Lembrando que eu não tenho impedância em paralelo aqui na minha realimentação. Então, X vai ser nada mais que Vx menos A vezes VI, dividido pela resistência de saída do meu amplificador do circuito A. Né? Isso vai ser manipulado, vai dar igual a isso aqui. Né? E aí eu encontro que a resistência de saída em malha fechada é a resistência de saída do circuito A dividido pela quantidade de alimentação. Beleza? Então, de novo, se eu conhecer a resistência de saída do meu circuito A, intrinsecamente eu sei o valor dela em malha fechada. Joia. Só que essa análise, bem legal, foi feita por um circuito ideal, pensando que minha realimentação não tem nenhum efeito de carga sobre o meu circuito, o que não é realista, né? É mais realista eu pensar o seguinte, que meu circuito de fonte tem uma impedância TVNAM, que existe uma carga no meu circuito também, e que minha realimentação não é perfeita, né? Só que eu posso modelar a minha realimentação usando um teorema de quadripolo, né? Simplificado, tudo bem? Existem algumas simplificações que eu não vou entrar em detalhe aqui. Então, um modelo típico para uma realimentação de tensão seria exatamente esse modelo de quadripolo aqui, que nos interessa, né? Onde eu vou simplesmente estou incorporando a impedância de entrada da minha realimentação, vista pela saída, beleza? Essa impedância aqui. E considerar que a minha realimentação, na conexão com a minha entrada do meu circuito, tem também uma impedância em série ali, beleza? E se eu levar isso em consideração, eu já estou incorporando muita coisa do meu circuito real, beleza? Qual que é o segredo agora? O segredo é uma manipulação matemática. O que eu vou fazer? Em vez de eu considerar a minha carga aqui fora, a minha resistência de entrada da realimentação aqui, eu vou carregar essas duas informações para dentro do meu circuito A. Beleza? Então olha aqui, ó. R22 é a resistência de entrada da malha de realimentação e RL é a resistência de carga. Mas eu joguei matematicamente isso para dentro do meu circuito A. A mesma coisa eu fiz com a resistência TVNAM da minha fonte e com a resistência série da minha malha de alimentação. Notem que agora eu tenho matematicamente, de novo, né, um circuito muito próximo do ideal. Olha a minha realimentação, é a realimentação ideal. Né, e eu estou incorporando essas influências todas no meu circuito, beleza? E aí, toda aquela teoria que a gente acabou de discutir para o circuito ideal pode ser aplicada. Esse que é o segredo. Né? E aí, uma coisa importante agora, né? Eu vou calcular a minha resistência de entrada de malha fechada para os dois circuitos, mas como eu fiz uma manipulação aqui, eu tenho que lembrar de tirar, né, pelo menos a resistência TVNAM da minha resistência de entrada, porque não é parte do meu circuito, né, amplificador, e tem que tirar a resistência de carga também, beleza? Então tem que fazer uma manipulação final só para adequar os valores, beleza? Mas esse que é o segredo. Eu carrego para dentro do meu circuito A agora todas as influências não ideais do meu circuito, né, e faço um modelo ideal. É basicamente isso. Então, para continuar nessa análise, o que a gente precisa fazer? A gente precisa, a partir do circuito de realimentação, né, estimar quem que é o R11, quem que é o R22 e quem que é o beta. Beleza? Então, para o quadripolo, para o circuito série paralelo, como é que a gente faz? Aqui, só para situar vocês, aqui está a entrada do meu amplificador e aqui está a saída do meu amplificador. Se a gente for olhar para a realimentação, a entrada da realimentação é onde está a saída do amplificador e a saída da realimentação é onde está a entrada do amplificador. Então, é basicamente isso que identifica esse 1 e esse 2, beleza? Para a gente ter na cabeça. Então, se eu quiser saber quem que é o R11, eu vou olhar do ponto de saída da realimentação, que é o ponto 1, vou aterrar o outro lado, né? E vou ver quanto que vale o R1. Se eu quiser olhar agora a impedância R22, olhada pela entrada da realimentação, eu deixo o outro lado aberto e calculo quem é R22. E para achar o ganho,
né, eu vou aplicar um sinal externo VO agora na entrada da realimentação e ver qual que é a tensão terminal de circuito aberto na saída da realimentação e fazer a relação de uma para outra. Isso vai me dar exatamente o ganho beta. Beleza? Essa aqui é a ideia. Bom, e já uma vez feito isso, o meu circuito A é exatamente isso, né? É um circuito que tem meu amplificador básico, tem a resistência da fonte TVNAM, a resistência R1 que a gente calculou, a resistência R22 aqui na saída e a carga na saída, beleza? E aí eu calculo o ganho A como sendo a tensão VO aqui, dividido pela tensão VI aqui, beleza? Basicamente isso. Tá, aqui só um exemplo, eu não vou deduzir o circuito inteiro, depois a gente pode fazer um vídeo para fazer esse estudo, né? Aqui é só para a gente entender mais ou menos o princípio. Então aqui eu tenho aquele amplificador que a gente já discutiu, né? E vamos fazer o quê? Identificar quem é a alimentação, a gente já falou para aquele amplificador, que é esse divisor de tensão, né? Eu vou pegar esse divisor de tensão, calcular um R11 desse lado, um R22 desse lado, beleza? Bom, o R1 vem em série com a minha entrada, então ele vem em série com a minha entrada aqui, e se a gente for lembrar, né, quem que é o R1, eu vou olhar deste lado, aterrando o outro, então vai dar exatamente R1 e R2 em paralelo, então esse aqui é meu R11, beleza? Já eu vou colocar agora o R22 em paralelo com a minha saída, né? E quem que é o R22? Eu estou olhando aqui, deixando o outro terminal aberto, né? Se a gente for ver isso, o meu R22 é exatamente a série R2 com R1. Então esse aqui é meu R22. Então percebam, quando eu faço o meu circuito, eu basicamente quebro a minha alimentação em duas, calculo quem que são meus resistores R1 e R22, né? E aí tenho este circuito para analisar. E o ganho beta, eu simplesmente vou aplicar um sinal externo aqui ao meu divisor de tensão e calcular qual que é a saída. Basicamente é isso. E agora, o que eu vou fazer? Eu já consigo calcular a partir daqui o ganho beta e vou usar agora este circuito aqui para analisar quanto que vale a minha impedância de entrada, aqui é claro, dá infinito, né? Qual que é a impedância de saída e qual que é o ganho A deste circuito aqui, beleza? Uma vez feito isso, eu simplesmente pego esses valores, jogo no equacionamento que a gente acabou de discutir, vou encontrar qual que é o meu ganho de malha, quanto que é o meu ganho de malha fechada, quanto que é a minha resistência de entrada de malha fechada, quanto que é a minha resistência de saída de malha fechada. Basicamente isso, beleza? Um outro exemplo, só para a gente visualizar, de novo, se for necessário, depois a gente pode fazer uma discussão sobre o circuito em si, só para não delongar. Esse aqui é um amplificador que tem uma entrada diferencial, um pouco mais complexo, e também é um amplificador série paralelo. Percebam que esse divisor de tensão pega a minha saída de forma paralela, né? E atua na minha entrada de forma de série, porque a entrada do amplificador é basicamente algo daqui para cá, uma entrada diferencial, beleza? Então aqui eu tenho minha tensão VS, vou botar linha só porque eu não quero pensar na divisão na queda de tensão aqui em 10K, né? E aqui eu tenho a minha tensão VF, então a minha tensão VI é VS' menos VF, eu tenho um amplificador série paralelo, né? Se eu quisesse agora analisar esse circuito usando análise sistemática, o que eu vou fazer? Vou pegar o divisor de tensão, né? Vou quebrar aqui um R11, um R22, né? Arrancar isso aqui fora, analisar esse circuito para achar a resistência de entrada, a resistência de saída e ganho A. E meu ganho de realimentação nada mais é do que aplicar aqui uma tensão VO e calcular quanto que vale a tensão VF. Nesse caso também o beta vai dar R1 sobre R1 mais R2. Né? E daí para frente é só fazer a análise. Né? Não tem muito mistério não. Beleza, gente? Bom, espero que vocês tenham entendido os dois métodos de análise, né? Essa conceituação do que é um amplificador série paralelo. Né? E na próxima aula a gente vai começar a discutir os outros tipos de amplificadores. Né? Porque usando a conceituação que a gente acabou de fazer, que é se eu tenho uma saída em tensão, eu tenho que ter uma medição paralela. Se for em corrente, obviamente, tem que ser uma medição série. E na entrada, se eu quero atuar na tensão, eu tenho que colocar um elemento em série. Se eu tiver que atuar numa corrente, obviamente, eu vou colocar um elemento em paralelo. Isso vai nos dar a noção de quais tipos de amplificadores que a gente tem. Né? Que é, o amplificador de tensão vai ser um amplificador série paralelo, o de corrente um paralelo série, transcondutância série-série,
e o transresistência é um paralelo, beleza? Com isso, agora a gente pode começar a discutir a realimentação e análise sistemática para cada um desses tipos de amplificadores. É isso que a gente vai fazer nas próximas aulas, né? Eu vou tentar também enxertar alguns vídeos sobre exemplos, né? Mas a parte teórica vai caminhar dessa forma, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Então, até a próxima aula. Um grande abraço. Tchau.